Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História. Dessa vez o nosso tema é um tema bem interessante, que é a colonização da América Inglesa, ou simplesmente a América Inglesa. E é um tema que é bem interessante de aprender, porque ele apresenta algumas semelhanças com o processo de colonização da América Portuguesa, né, a relação Brasil e Portugal, e várias diferenças também. E normalmente o Enem ele trabalha com essa perspectiva de focar em algumas semelhanças e algumas diferenças nos seus itens lá, nas suas questões de prova. Então é sobre esse conteúdo que a gente vai falar hoje, beleza? Antes de começar, queria falar um pouquinho para vocês que está sendo um período complexo aí que a gente está vivendo de reclusão. Espero que todos estejam bem e em breve que a gente possa retornar, né, com as aulas presenciais, beleza? Esse salve aí para todos vocês aí, muita gratidão. Então vamos começar. Colonização da América Inglesa, e para a gente começar esse início de aula aí, é importante compreender um pouquinho do contexto histórico. Eu falei de algumas semelhanças e diferenças, vamos falar já de uma diferença aqui. Então, o processo histórico que envolveu a colonização da América Inglesa, né, da Inglaterra sobre as terras da América do Norte, ela foi um pouquinho diferente em alguns casos da colonização ibérica aqui na América, os países ibéricos na América. E um fator já interessante de ressaltar é que a Inglaterra ela não teve as mesmas condições de início, né, favoráveis a já iniciar a colonização no início do século XV e XVI, como ocorreu com os países ibéricos. E isso gira em torno, né, de dois fatores centrais aqui. A gente vai destacar aqui a Guerra dos 100 Anos, né? No caso, a Inglaterra envolveu nesse conflito bélico aí com a França, um conflito que durou 116 anos. A Inglaterra acabou saindo derrotada, né, desse conflito, mas esse conflito foi muito importante para marcar ali a caminhada da Inglaterra como um Estado-nação, né? Esse conflito aí proporcionou isso para a Inglaterra. Outro fator que a gente tem que ponderar aqui é a reforma anglicana, né, ocorrida lá no século XVI. Então, essa reforma religiosa, no caso, ela instituiu ali a região anglicana como a religião oficial da Inglaterra já no século XVI. Então, a Inglaterra envolveu nesses processos históricos e isso acabou impedindo já o início imediato da colonização de alguma parte ali da América. Tá certo? Aqui uma fotinha do rei Henrique VIII, né, idealizador da reforma anglicana, que instituiu a religião anglicana como oficial. E aqui no cantinho aqui, a Joana d'Arc, uma personagem de destaque nesse conflito que foi a Guerra dos 100 Anos. No caso, ela foi decisiva para a vitória da França no lugar, ganhando da Inglaterra. Mais adiante, então, a gente vai falar do início da colonização. Então, o início da colonização inglesa ela vai acabar ocorrendo ali no século XVII, um tempo depois, né? E a Inglaterra ela se aproveitou do espaço deixado pela Espanha, no caso, da América, na parte norte da América. Pelo Tratado de Tordesilhas, né, firmado ali em 1494 entre Portugal e Espanha, essas terras ali localizadas na América do Norte pertenciam à Espanha. E em virtude, claro, de uma série de fatores e o tamanho desse território, a Espanha, a gente sabe que ela se ocupou majoritariamente pela parte da América do Sul, né? Um pouquinho da América Central e Sul ali, e deixou esse espaço vago lá em cima, e a Inglaterra se aproveitou disso. Vou mostrar aqui para vocês um mapa do Tratado de Tordesilhas, e essa parte aqui em amarelo é toda da Espanha, né? A outra parte fica para Portugal, então o que ficava
a leste, né, ficou para Portugal, e o que ficou a oeste ficou para a Espanha. E esse espaço aqui foi o espaço que a Espanha acabou deixando vago aí e favoreceu essa colonização da Inglaterra sobre essas terras. E aí a gente vai aprender como que isso aconteceu. Aqui uma semelhança com o processo de colonização da Espanha sobre a América e de Portugal sobre o Brasil, que o início do processo de colonização, a gente lembra que da América Portuguesa, de Portugal com o Brasil, foi de uma parceria público-privada, né? Os donatários, eles foram nomeados pelo governo português para iniciar a colonização do nosso país na tradicional divisão do nosso território em capitanias hereditárias. Da mesma forma, ou de maneira semelhante, a Inglaterra fez uso da parceria público-privada a partir de duas companhias, né, que atuaram diretamente proporcionando a colonização das terras aqui na América do Norte. Então, uma companhia, a de Plymouth aqui, ela ficou mais para as terras do norte e a companhia de Londres nas terras do sul. Mais à frente a gente vai ver como que se desenvolveu esse processo de colonização, porque as colônias do centro-norte tiveram um tipo de colonização e as colônias do sul sofreram outro tipo de colonização. Então tem uma diferença aí. A Inglaterra colonizou uma região, né, basicamente ali o litoral do que vem a ser todo os Estados Unidos hoje, só a parte do litoral, e teve dois modelos de colonização ali nesse processo, beleza? Outra coisa que eu vou destacar é justamente isso. A gente vai colocar o mapinha aqui. Quando a Inglaterra inicia a colonização do que hoje vem a ser os Estados Unidos, foi basicamente só uma colonização nas terras do litoral, nas regiões do litoral. E aí a gente vai ver lá na frente a diferença que recebeu a colonização das colônias do centro-norte e do sul, tá certo? Mas, professor, os Estados Unidos é essa parte aqui inteira. Então, a Inglaterra, inicialmente, ela colonizou os Estados Unidos, eram 13 colônias. E só após a independência, tá certo? É que os Estados Unidos, então, iniciaram, né, um processo histórico chamado Marcha para o Oeste. Né? Então, eles continuaram o processo de povoamento de todo o território americano rumo ao oeste. Essa colonização é uma outra matéria, mas esse processo de marcha pelo oeste ele foi favorecido por algumas medidas. Ou através da guerra, os Estados Unidos acabou conseguindo mais terras, ou acordos diplomáticos, ou compras de território, tá? Então, diversos fatores contribuíram para que, após a sua independência da Inglaterra, eles marcharam para o oeste e aí constituíram o que é o Estado Nacional Americano hoje. Beleza? Mas isso é matéria para outro dia. Essas companhias de colonização, elas fizeram uso das propagandas, né, para incentivar um grande número de pessoas a se mudar para as terras ali da América do Norte, e alguns fatores internos foram decisivos nesse processo. Quais fatores internos são esses? Coisas que aconteciam lá na Inglaterra. Por exemplo, a perseguição religiosa. Então a gente viu que a Inglaterra, no início do século XVI, ela se envolveu na reforma anglicana, onde a religião anglicana ela se tornou oficial. Então houve uma separação da Inglaterra com o Vaticano, né, o papado, e a instituição da religião anglicana ali como religião oficial da monarquia inglesa com Henrique VIII. E, de certa forma, muitas pessoas foram perseguidas, né? Os puritanos, aqui a gente entende os puritanos na Inglaterra como os calvinistas, os próprios católicos, né, que tiveram que se converter, passar por um processo ali de conversão ao anglicanismo. Muitos não aceitaram isso da maneira que a monarquia inglesa exigiu. Então muitas pessoas viram, né, a
a sua morada aqui na América como uma nova oportunidade de vida, tá certo? Fugindo dessa perseguição religiosa aí. E outra coisa que favoreceu essa mudança de várias pessoas aqui para a América do Norte foi a Revolução Puritana, que é uma das revoluções inglesas. Foi uma guerra civil, né, entre a monarquia e o parlamento, e então isso fez com que muitas pessoas resolvessem sair ali da Inglaterra e vir aqui para a América para iniciar uma nova vida, tá certo? E pessoas de algumas outras partes da Europa também vieram aqui para a América do Norte. Uma coisa interessante também é a questão da relação dos colonos que aqui chegaram com os indígenas. Essas terras eram povoadas por indígenas, a exemplo, né, e é uma semelhança do nosso processo histórico aqui da América Portuguesa. E esses indígenas, eles foram basicamente exterminados, né? Então eles foram vítimas de preconceito e pagaram com a vida aí. Então o processo de marcha para o oeste pós-independência dos Estados Unidos, ele foi um dos fatores, uma das consequências que a gente tem é essa matança indiscriminada de vários indígenas que pertenciam que moravam nessa região antes mesmo dos colonos chegarem. E isso é uma semelhança que a gente tem. Então a violência, né, foi um dos fatores que contribuiu para a matança desses indígenas, e também as doenças, né? Eles não tinham imunidade alguma em relação a essas doenças do homem branco e muitos acabaram morrendo. Então eu coloquei ali que mesmo com o fim da colonização inglesa sobre os Estados Unidos, a matança dos indígenas continuou. Continuou por quê? Porque os Estados Unidos iniciaram um processo de povoamento do restante das terras ali na América do Norte, num processo conhecido como Marcha para o Oeste. Mais adiante, a gente vai entender um pouquinho de como que ocorreu a colonização inglesa sobre as terras ali na América do Norte. E como eu falei para você, as terras do centro-norte tiveram um tipo de colonização e as terras localizadas ao sul, as colônias do sul, tiveram um outro tipo de colonização. Então, nas colônias, né, do centro-norte, o tipo de colonização lá foi de povoamento, já no sul de exploração, o que Portugal fez aqui com o Brasil. É um modelo que se assemelha ao da América Portuguesa. E aí não adianta querer decorar esse quadro aqui, é importante entender mesmo a matéria para você conseguir associar ali todos os fatores que englobam um tipo de colonização e outro. Então olha só, se o tipo de colonização é de povoamento, né, então a mão de obra nesse lugar ela é livre e assalariada. Já o tipo de colonização de exploração, a mão de obra é escrava, tá certo? Então isso aí a gente já tem que começar a associar. Então onde ocorre o tipo de colonização de povoamento, a presença ali de pequenas propriedades de terra, então cada um tem o seu pedacinho de terra, essa produção acaba que ela é voltada para o mercado interno e há uma diversidade de cultivos, então tem a policultura. Já na colonização de exploração, o contrário. Como você tem exploração, a mão de obra é escrava, então há incidência de grandes extensões de terras, que a gente fala que é os latifúndios. Essa produção ela é voltada para abastecer o mercado externo, então ela é para exportação, né? E normalmente adota-se ali uma produção da monocultura, do sistema do plantation. O que é o plantation aí? O plantation, para você entender bem o que é o plantation, ele é resumido em 4 características. É a grande extensão de terra, que é o latifúndio, a monocultura, voltada para a exportação com o uso da escravidão. Isso é o modelo da plantation aí. Então é importante mesmo entender bastante essa tabela para entender o processo de colonização inglesa sobre a América, beleza? Lembrando que essa apresentação de slides ela vai ficar disponível para você. Então, além dessa videoaula, eu vou deixar o link dessa apresentação de slide para vocês assistirem com calma. E para finalizar o nosso conteúdo de colonização da América Inglesa aqui, da Inglaterra, sobre as regiões da América do Norte, a gente vai falar do comércio triangular.
que é um tipo de atividade que envolve 3 regiões, daí o nome, né, o comércio triangular, e as regiões são essas: a própria América, América do Norte, né, mais especificamente as colônias do norte ali, a África, a parte mais ocidental do litoral ali, e as Antilhas, que é uma região ali produtora de cana-de-açúcar, né, produtora do açúcar, localizada na América Central. Tem um mapa aqui que a gente vai ilustrar isso aqui que eu estou falando, para explicar com mais detalhes. Então, basicamente, o comércio ele, né, começava aqui na América do Norte, passava aqui pelas Antilhas, chegava até a África, e aí tudo tinha o seu início novamente. Mas como, professor? Está aqui o passo a passo. Então, primeiramente, os colonos lá na América, eles produziam lá o peixe salgado, madeira, cereais. De posse desses produtos, eles, né, partiam rumo às regiões das Antilhas, onde tinha muita plantação lá da cana-de-açúcar. Lá eles trocavam o peixe salgado, né, a madeira, os cereais, por rum e melaço. Depois eles seguiam para a África, tá certo? Onde eles trocavam o rum e o melaço por escravos. E aí esses escravos eles retornavam com ele aqui para a América, e aí todo o processo se iniciava novamente, tinha-se novo um ciclo. Então você pegava o peixe salgado, ia para as Antilhas, pegava o melaço e o rum, chegava na África, trocava por escravos, e o processo, né, tinha um novo ciclo aí. E aí de novo o mapinha aí para a gente exemplificar isso. Beleza? Conclusão. O que é importante ressaltar aqui? Então, o processo de colonização da América Inglesa, ela ocorreu nas terras da América do Norte, e ela foi dividida em 2 tipos de colonização. Uma colonização de exploração, né, localizada lá nas colônias mais ao sul, e uma colonização de povoamento nas colônias do norte. Beleza? Outra coisa que a gente tem que ressaltar aqui, que esse processo de colonização inglesa sobre as terras da América do Norte, ele vai ter o seu fim aí no final do século XVIII, mais especificamente em 1776, que é quando as colônias americanas, elas, com a ajuda aí da Espanha, elas vão deflagrar um conflito, uma guerra chamada Guerra de Independência com a sua metrópole, a Inglaterra, e esse processo vai culminar com a independência das colônias norte-americanas contra a sua metrópole, a Inglaterra. Então esse processo a gente entrou para a história como a independência dos Estados Unidos ou a Revolução Americana. A partir daí os Estados Unidos se tornam uma nação independente. Então inicialmente eram 13 colônias ali no litoral, e aí, como eu falei no meio da aula, a partir desse momento, então, depois da sua independência, eles iniciam a marcha de povoamento rumo ao oeste, tá certo? E esse processo aí, ele vai ser motivado por diversos fatores e vai ocorrer por diversas formas aí, entre elas acordos diplomáticos, né, compra de terras e guerras também para aquisição de algumas terras, ali, como é o caso do México. Beleza? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar da colonização inglesa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado. Falou!